Bom dia, turma! Dando continuidade à aula dessa semana, da frente 3, módulo 9, está na página 107. Nós vamos começar com um assunto muito interessante, tá? Um assunto considerado por muitos bem mais fáceis do que, por exemplo, os cálculos econômicos, nós estávamos falando, termoquímica. Presta bastante atenção, que é um assunto que cai muito em todos os vestibulares, porque esse assunto, a termoquímica, está presente, em muitas situações do nosso cotidiano, tá? Não só em situações comerciais, industriais, mas também nas nossas situações domésticas, tá bom? Na termoquímica nós vamos falar de entalpia. Entalpia, o que é entalpia? É o nome da energia de calor, né, que ocorre nas reações químicas. É o nome desse calor, dessa transição do calor. Uma hora ele é absorvido, outra hora ele vai ser liberado. Então é isso que a gente vai tratar agora na termoquímica, tá? Vamos lá então, né? Entalpia, tá? Então é a medida da quantidade liberada ou absorvida, né, a uma temperatura constante, a uma pressão constante, porque pressão e temperatura sempre interfere, né? Nós vimos no quesito solubilidade, tá? Pressão dos gases, né, nos gases perfeitos, então sempre a gente vai ter esses dois parâmetros constantes, tá? O que acontece com essa entalpia? Ela vai medir esse calor que vai ser liberado ou absorvido. Ele é representado pela letra H. Por que é H e não é? H é por causa do cientista que fez um trabalho brilhante a respeito dessa energia calorífica das presentes nas reações químicas, tá? Para quebrar ligações, para formar ligações. Então, há essa energia que a gente observa e sente na forma de calor, tá? Então, nós temos aí H de Hess, que daqui a pouquinho no próximo módulo nós vamos estar falando que o trabalho foi tão brilhante que virou uma lei, tá bom? Aí nós temos esse ΔH. Esse delta é o que? Variação, lembra? Toda vez que eu tenho delta é porque eu tenho uma variação de um final menos inicial. Então, muitas bibliografias trazem como para a gente achar essa variação de calor, o calor final menos o calor inicial. A apostila de vocês também traz um conceito bem interessante, que é o produto menos reagente, porque o produto a gente considera como o final da reação, os reagentes como a gente considera como o início das reações. Então, ΔH, produto menos reagente ou final menos inicial, sempre vai chegar ao mesmo valor, tá? Exemplos, né? Então, como que vem representada a entalpia? Na maioria das vezes representada da forma de gráfico, né? Eu tenho um gráfico, eu vou ter 2, 3 linhas representando o caminho das reações e nas coordenadas eu vou ter a entalpia, ou seja, a energia que vai ser liberada ou absorvida, tá? Sempre eu vou ter uma setinha igualzinho lá nas reações químicas. Então tem os reagentes, setinha e produto, aqui também, só que vai ser em forma gráfica, tá? Onde que a gente observa muito isso? Nas mudanças do estado físico. Nós observamos essa transição do calor, uma hora está liberando, uma hora está absorvendo, dependendo do que a substância vai passar, que fenômeno físico a substância vai passar, nós teremos, né, essa entalpia envolvida. Então, quando vou para os estados de aquecimento, ou seja, para de maior energia cinética, o que acontece? Para uma substância ela agitar, ela precisa de receber um aumento de temperatura. Então, esse aumento de temperatura nós chamamos, né, da entalpia, uma absorção dessa entalpia. Então, no estado de fusão, evaporação e sublimação, né, eu vou ter uma absorção de energia, tá? Então percebo que, que no estado sólido elas são mais quietinhas, depois no estado gasoso estão mais agitadas e no gasoso estão, no seu estado de agitação bem grande, tá? Então isso, para acontecer
esses fenômenos físicos, ocorre também a absorção de energia. Já ao contrário, na condensação, liquefação e na solidificação, e do gasoso diretamente para o estado sólido, nós chamamos de ressublimação, ou esse nominho aqui interessante que eu encontrei, a deposição, nós chamamos de estados que estão perdendo calor, eles precisam ficar menos agitados para conseguir formar, ficar mais juntos, unidos as moléculas. Então, nesse caso, ocorre uma liberação de calor, tá? Ocorre uma liberação nessa entalpia aí, tá bom? Eu quero só chamar atenção para o estágio de deposição, a neve, A neve, que passa do estado vapor de água diretamente para o estado sólido, tá? É um estado que a gente chama de ressublimação ou deposição. Aí vem um nome interessante aí desse calor de reação, mas como que acontece, como que vem o valor dessas reações? Então existe um aparelho, um equipamento que chama calorímetro, que a gente coloca a reação, dentro, para correr dentro de um tubo, tá? Esse tubo ele é banhado pela água e à medida que a água aumenta a sua temperatura é o que a gente faz essa medida desse calor. Tá? Então é através desse calorímetro que eu consigo determinar o calor da reação, tá? Esse calor, qual que é a unidade? Nós temos todas as grandezas que trabalham com medir alguma coisa, tem uma unidade. Você vê que a grandeza que mede a quantidade de matéria é o mol, tá? A grandeza que mede a quantidade de matéria juntinha, que nós chamamos de massa, grama, quilograma, tem toda aquela escalinha lá, tá? No caso do calor, a unidade de medida dessa grandeza é a caloria ou quilocaloria e joules ou quilojoules, tá? Então vamos lá, E com essa liberação, absorção, nós temos as classificações das reações, As reações exotérmicas. O que são as reações exotérmicas? São aquelas reações que perdem calor. Então, para elas, na hora que elas estão ocorrendo, elas estão liberando calor. Então, como que vai ser a representação dela? Então, nós temos lá, os reagentes, o estado inicial, a setinha para baixo, o estado final. Então, a setinha para baixo, como no eixo das coordenadas eu tenho a medida de energia, está indicando que essa reação está diminuindo o seu calor, está perdendo calor. Então, é uma reação exotérmica. O ΔH, ele é menor que zero, então ele recebe o sinal de negativo, tá? E assim nós temos a representação da reação exotérmica, tá? Uma informação muito importante para a gente falar é que o sistema externo à reação, quem está do lado de fora da reação, vai receber esse calor, então a temperatura vai aumentar. Então, a sensação, se eu coloquei uma reação exotérmica no recipiente, se eu colocar a mão nesse recipiente, eu vou sentir quente. Vou sentir que ele está quente. Por quê? Porque ele está liberando, essa reação exotérmica está liberando calor, que a gente chama de vizinhança. Para quem